Olá, prefeito. Você está me ouvindo agora? Agora sim, perfeitamente. Houve Muito um obrigado, problema prefeito. técnico, mas já está resolvido. Obrigado pela paciência, viu? Imagina que é isso. Tentamos 3 vezes, graças a Deus deu É. certo agora na terceira vez. Bom, prefeito, eu estava explicando sobre como vai funcionar as regras da sabatina, né? Cada pergunta vai durar 30 segundos. O senhor vai ter 2 minutos para a resposta. Se eu fizer algum comentário sobre a sua resposta, o senhor vai ter 1 minuto para fazer a réplica. Para não Ok. atrapalhar o seu raciocínio, quando o senhor estiver respondendo a pergunta, nós vamos mostrar uma plaquinha aqui na frente da minha câmera, próximo aqui do logo da minha camiseta do 6, vai aparecer uma plaquinha falando 10 segundos, 10S. Significa que o senhor vai ter 10 segundos para concluir a sua resposta, se eu não interrompo o senhor. Pedimos ao candidato que mantenha foco nas perguntas. O 6 preza muito pela ética e transparência, razão pela qual existimos. Portanto, pedimos que os adversários políticos não sejam citados na entrevista. Nosso objetivo é que o candidato apresente propostas de governo para que o eleitor tenha clareza na tomada de decisão do seu voto. Vamos dar início às perguntas, senhor candidato. As perguntas foram feitas por empresários de Itapecerica da Serra e selecionadas pela diretoria do 6. Assim que eu concluir a pergunta, começa a contar os 2 minutos para o senhor fazer a sua resposta. Tema: pandemia. Diante da pandemia, o futuro ainda permanece incerto para todos nós. Tememos ao novo surto que pode quebrar de vez as microempresas da cidade, que já sofrem os efeitos desde o início da pandemia. Qual plano está sendo traçado para apoiar os empresários da cidade? Veja assim, uma boa pergunta para esse momento, um momento tão importante e de tanta dificuldade. Não só para a cidade da Itapecerica da Serra, mas para o nosso planeta nesse momento. Verdade. O que nós temos feito em cima do Covid, né? Fizemos várias ações. Por exemplo, investimos nos leitos e nas UTIs. São 62 leitos e 8 nossa cidade, sem ter que alugar nada, né? Fizemos a instalação desses equipamentos para poder atender a nossa população. A higienização da cidade, a tenda da saúde, Dr. Zap, que foi algo muito importante, onde a pessoa abaixa o aplicativo e nesse aplicativo ele consegue fazer sua consulta, marcar seu exame, retirar seu remédio, enfim. Entregamos às unidades de saúde, mais 2, a do Putuverá e de Montesano, completando 12 unidades para atender a nossa população. E o principal disso tudo é diminuir os custos do município. E por que façamos isso? Para ajudar essa população neste momento tão difícil. É uma pandemia, passei por ela, sei o que é e como funciona. Isso tem trazido bastante desconforto para o desemprego da nossa cidade, não só da nossa cidade, mas em todo do nosso país. O que temos que fazer para manter os empregos? Ao decorrer desse momento, que aí estamos com o equipamento que colocamos, fomos acompanhando o governo do estado e atendendo às novas regras e os protocolos. Com isso, a gente mantivemos algumas empresas em andamento e outras não, né? Acredito que mais alguns dias já estaremos na situação azul, liberando toda a nossa cidade. E com isso, podemos estar ajudando nossos empresários a continuarem exatamente com o seu ramo de negócios. Obrigado, candidato, pela sua resposta. Próxima pergunta. Investimentos. Senhor prefeito, seria possível citar as principais empresas instaladas em Itapecerica da Serra durante o seu mandato, fruto da articulação política da sua equipe? E quantos empregos foram gerados? Você só mostra e tira. Sim, algumas empresas já se instalaram aqui em Itapecerica da Serra, né? Vou dar alguns exemplos de algumas que aqui vieram. Perfeito. Né? A Automini, que está instalada aqui, Jorge Kawasaki, a Helmet, Grild, RP3, Bilgrind, a Nutri Pássaros, Cercadão, o Atacadão, a Bocar, outras empresas que se ampliaram aqui em Itapecerica da Serra,
Isso tudo foi os incentivos que nós demos, porque hoje Itapecerica da Serra é um órgão licenciador. Então, as empresas podem se instalar em Itapecerica da Serra. Isso também foi uma batalha nossa, juntamente com o governo do estado, para que a gente tivesse que tirar da frente o que mais nos atrapalha em poder trazer empregos e as empresas para a cidade, que seria a CETESB. Então, num certo momento, até um X investimento dessas empresas é a prefeitura que aprova. E com isso a gente conseguiu trazer várias empresas e fazer o licenciamento. E dando principalmente a segurança jurídica para essas empresas, poderem se instalar em Itapecerica da Serra. Estão numa área de proteção ambiental, então complica-se às vezes um licenciamento. Mas temos feito bastante e muitas empresas aqui se instalaram. Hoje em Itapecerica da Serra existem 134 indústrias, hoje no município. Temos 2.478 comércios cadastrados pela prefeitura. Temos 2.865 prestadores de serviços. E temos 3.377 MEIs instalados em Itapecerica da Serra. Isso percentual mais ou menos em torno de mais de 15 mil empregos, juntando todos. 15 mil empregos? Aproximadamente. Perfeito. Vamos verificar depois. 10 segundos, ele já concluiu a resposta. Sim. Vamos para a próxima pergunta, prefeito. Incentivos, o tema é incentivos agora. Muito bem, o que eu penso de incentivos? Só um momento, prefeito, por gentileza. Vou fazer a pergunta para o senhor. O tema é incentivos e eu vou fazer a pergunta para o senhor em seguida. O que o senhor acha de doar terrenos da prefeitura para criar um parque empresarial, industrial, para atrair mais empresas para a cidade, gerando mais empregos e arrecadação para o município? Veja bem, nesse momento que passa o Brasil, que passa as empresas, você só doar o terreno não seria o ideal. Poderíamos até estudar algo semelhante. Porque não adianta você doar o terreno se a empresa não tem o capital para fazer o investimento nesse momento. Teria que fazer o investimento para poder instalar a empresa ou trazer de onde ela deve estar instalada. Mas, em cima de tudo isso, o mais importante seria a reforma tributária. Há décadas estão sendo aí discutidas no Congresso Nacional, mas nada se resolve. Quando a gente diz isso para poder trazer os investimentos, as empresas não aguentam mais pagar tanto impostos, tanto com o governo do Estado como o governo federal. Então, isso tem que acontecer o mais rápido possível. Está demorando muito, o país está travado exatamente por causa disso. A prefeitura, que pouco pode fazer? A prefeitura, as taxas, tem como imposto taxas e IPTU. Não é isso que vai modificar ou não. Se você deixar de pagar a sua taxa, o IPTU, etc., a prefeitura não tem aquele poder que o governo do Estado tem ou a União tem. Se você deixar de pagar algum tributo estadual, o governo do Estado tem como lacrar a sua empresa, lhe processar, o governo federal pode lhe processar, fechar a sua empresa e você vai para a dívida ativa e vão tomar todo o seu patrimônio. Esse é o que o governo federal tem de máquina e de poderio para fazer isso juntamente com o Estado. As prefeituras já não têm isso. A prefeitura depende do que vem do Estado e que vem do governo do Estado e do governo federal. Então, nós ficamos meio amarrados em cima disso. Então, não é só o incentivo municipal. O incentivo tem que ser federal e estadual. Algum municipal, podemos até negociar e a gente tem feito isso pela prefeitura. Mas não é o todo do investimento de uma empresa que aqui queira se instalar. Mas se ele paga X imposto, da prefeitura é quase nada no final do contexto financeiro da empresa, da saúde financeira da empresa. Mas sim os impostos que pertencem ao governo federal e ao governo do Estado. Muito obrigado, prefeito, pela resposta. Vamos para a próxima pergunta. Vamos falar novamente aqui de geração de empregos, prefeito. Sabemos que boa parte dos empregos, pessoal, só repetindo, tá? As perguntas foram feitas por empresários da cidade, que tem comércio e tem CNPJ estabelecido em Itapecerica da Serra, e foram filtradas e selecionadas pela diretoria. Continuando a pergunta. Sabemos que boa parte dos empregos são gerados pelo funcionalismo público e pelo comércio, mas não são suficientes para que a economia da cidade seja sustentável para novos investimentos. Nós gostaríamos de saber quantos empregos foram gerados em seu mandato e quanto isso refletiu na arrecadação. Um pouco da primeira pergunta, né? Se o senhor puder só complementar, porque o senhor já falou sobre esse tema aí, só para complementar então.
Então, o senhor entendeu a pergunta, entendi. Né? Ah, bem. Entendi. Então, em cima dos empregos, as empresas que aqui queiram se instalar e que vieram nesse momento são as que eu mencionei ainda atrás. Mas são muito mais do que isso, são várias, né? Teve um ano aqui, 2017, nós tivemos 210 cadastros e liberações alvarás emitidos. Em 2018, nós tivemos 234. 2019, já pulamos para 360. Até este momento, 2020, deu só 233 até agora, no dia de hoje. Foram alvarás de empreendimento novos, para que as novas empresas se instalem aqui em Itapecerica da Serra. Com isso, eu acredito que a gente alcança em torno aí de uns 6, 7 mil empregos. É muito pouco, e estamos perdendo muito. Com essa pandemia, fechou-se muitas empresas em Itapecerica da Serra, principalmente as pequenas, que fecharam e eu acredito que vão demorar muito para se recuperar. Isso é a preocupação que a gente tem, que eu tenho, acho que todos nós temos, pensando no futuro da cidade lá na frente. Como vai se administrar? Como vai fazer? Esse ano nós já perdemos mais de 60 milhões de reais de arrecadação. O governo federal cobriu uma parte desse dinheiro. Né? Agora, e daqui para frente? Como vai ser? De que maneira vamos administrar? Como vai funcionar? Isso nós temos que estar atentos, isso nós temos que conhecer a fundo um orçamento da cidade, os recursos que a cidade poderá ter, os empregos que nós poderemos criar ou não. Não vejo nada lá na frente confortável para esse momento, nem para a prefeitura, muito menos para o grupo de empresários e comerciantes. Mas se a gente não pensar hoje para ver o que vai fazer no amanhã, vamos passar bastante dificuldades. Isso eu gostaria de evitar na nossa cidade, como a gente tem que evitar isso em qualquer momento. Não agora, pela pandemia, mas no amanhã. E estamos seguros com projetos para os próximos 3, 4 anos de dificuldade que iremos ter. Obrigado, para isso, eu acho que a gente tem que ter experiência, saber trabalhar e conhecer da máquina pública. Ok, obrigado. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta número 6. Trânsito. Senhor prefeito, a circulação de caminhões pesados na área central da cidade geram lentidão e destroem o asfalto. O que poderia diminuir muito a necessidade de investimentos em recapeamento se fossem direcionados para vias alternativas? Qual o seu plano para mudar essa realidade? Se reeleito, existe um plano para a construção de mini anel viário? Veja bem, isso já existe hoje. Já existe hoje. No passado, eu já fiz a rodovia que saia da Pedreira Votorantim até Mboimirim. Agora eu pavimentei a estrada Borba Gato, que sai da Pedreira Votorantim, ali no Itacoaciara, na Mombaça, na região ali, até a BR-116. Já foi um desvio de trânsito bem grande. Pavimentamos a estrada da Represinha, pavimentamos a Guaci Fernandes, pavimentamos a estrada dos Maciéis, a Borba Gato, e estaremos também terminamos também a Joaquim Cardoso Filho. Com essas rodovias e essas avenidas, demos uma aliviada no trânsito dentro do centro da nossa cidade. Temos que fazer agora a estrada dos Andradas, que sai ali do Delfim Verde do condomínio até o bairro da Lagoa. Esse, nesse momento, seria um mini rodoanel da cidade de Itapecerica, do nosso centro. E tem a mobilidade também, que a gente vem junto com o Cone Sud, são os 8 municípios que compõem aquela nossa região, os circunvizinhos, que é formado por esses 8 municípios, aonde a gente tem feito o protocolo, já o fizemos, para poder fazer a duplicação, onde já existe o recurso, e o DENIT já está cobrando, inclusive, as empresas concessionárias, para a duplicação da BR-116 até Taboão da Serra, nas 2 faixas, direita e esquerda. Depois, o mesmo projeto, mas já em outro órgão, a Raposo Tavares, também saindo de Cotia até chegar em São Paulo. Esse projeto está em andamento junto com o governo do estado. E a interligação entre a Raposo Tavares e a BR-116, cortando ali por uma parte de Cotia, Embu e chegando em Itapecerica da Serra. Isso seria o que a gente precisaria. Itapecerica da Serra tem 146 anos de emancipação política administrativa, mas a nossa cidade tem aproximadamente 400 anos, lá do passado. Ela foi crescendo sem nenhum planejamento. Não temos rua, não temos avenidas, então tem que fazer em volta dela para que possamos atender essa dificuldade do nosso trânsito. Obrigado pela sua resposta, prefeito. Vamos para a próxima pergunta.
Administração agora, tema é administração. Entendemos que a máquina administrativa está inchada com muitos cargos, comissionados e altos salários. Com a obrigatoriedade de aplicação na saúde, educação e segurança, entendemos que não sobra muito para investimentos. Fale a respeito disso, se concorda, e qual é o programa para desburocratizar a administração municipal, com a finalidade dos empresários fazerem investimento na cidade. Veja bem, quanto ao inchaço da máquina, vou dizer para você que hoje nós estamos com falta de funcionários. Há vários setores que estão precisando ainda de funcionários. Quanto aos que são nomeados, hoje nós temos 390 cargos de livre provimento, né? Desses aí, aproximadamente 30% são funcionários de carreira, são funcionários que poderão ser nomeados, mas tem que ser de carreira. Portanto, cai bastante a nomeação. Temos as secretarias, temos as diretorias e temos a parte administrativa da cidade num todo. Quanto ao inchaço, então, eu não vejo que está inchada de funcionários. Para falar a verdade, faltam funcionários. Eu já entreguei 2 escolas, tenho mais 4 para entregar. Eu ainda não chamei nem os professores para essas escolas. Entende? Então, estão no concurso, mas como não tem aula, as escolas estão prontas para serem entregues, mas ninguém pensava na pandemia que ia chegar. As escolas começaram a ser construídas no final do ano passado para esse ano. Então, a gente ainda tem que contratar alguns funcionários. Como que sobra? Hoje, nós investimos 42%, estamos num número razoável, em folha de pagamento. Você não pode ultrapassar os 51% da arrecadação. Então, a gente está bem aquém disso. O ideal seria 39% e já fiz isso em outras administrações nossas. Nesse momento, a gente não tem conseguido esse número devido à queda da arrecadação. Então, não é que está inchado, é a arrecadação que caiu. E a gente tem que ir atrás dessa diferença, com certeza. Este mandato aqui... Esse mandato Desculpa, prefeito. Pode continuar. Nesse mandato, tivemos algumas dificuldades, né? Quando entrei em 2017, peguei a cidade em vermelho. Levamos aí quase 2 anos e pouco para pôr a máquina administrativa em ordem. Assim que colocamos em ordem, começamos a fazer os investimentos que começamos no final do ano passado. Hoje não tem um canto. Acho que falhou. Acho que deu um delay ali no áudio dele. Voltou. Prefeito, deu um atraso Oi? Aí no seu áudio, deu um atraso aí no seu áudio. O senhor pode repetir o finalzinho que o senhor falou, por gentileza? Os investimentos estão sendo feitos para os 4 cantos da cidade. Isso foi recurso que a gente foi acumulando ao decorrer desses anos, até o final do ano, meados do ano passado, e começamos a fazer os investimentos em todos os setores. Hoje, para os 4 cantos da cidade, está em obra, como pavimentação, escolas, reforma de escola, ginásio de esporte, o Parque do Povo, enfim, todas as secretarias trabalhando nesses meses que estamos aí fechados, mas fizemos esses investimentos. Obrigado, prefeito. Hoje são quantos funcionários a prefeitura total, em torno de 4 mil. Nomeados e... Sim, 4 mil. Em torno de 4 mil. A gente imaginava que era em torno de 2.700. Então, você está bem atrasado. Só na educação são 1.200. A gente já achava alto esse número, 4 mil, então. Como que o senhor... São 180 mil habitantes. Tá. Que dados o senhor tem? Por exemplo, nós temos empresas, a gente sabe, cada departamento, pelos desempenhos de cada departamento, a gente sabe onde está faltando e onde está sobrando. A gente tem métricas para medir isso. Como é que o senhor mede essa necessidade de quadro de funcionários? Veja só, cada secretaria tem o seu orçamento e tem o seu número de vagas, para poder contratar ou não. Vamos dar um exemplo aqui bem simples. A Secretaria de Educação de Itapecerica da Serra hoje conta com aproximadamente 1.200 funcionários. Você tem uma Secretaria de Obra que conta com mais ou menos 800. Esses funcionários são concursados na grande maioria, né? Seguem a carreira e aí às vezes vão ficando nos setores produzindo daquela maneira que foram aprendidos, que foram capacitados e estão fazendo aquele serviço. Então você tem que avaliar em cima de cada orçamento de cada secretaria. A saúde é uma situação, a educação é outra e os investimentos da cidade é outra. Para cada um tem o seu respectivo orçamento e o seu respectivo número de funcionários. É assim que funciona.
Tá, é um Não é pouco como diferente. nós empresários, né? A É, empresa, exatamente, isso que eu ia falar. você tem, então, aí você tem, por exemplo, 10 funcionários. Vendo a pandemia, quantos que você dispensou? Quantos que você conseguiu dispensar? No governo você não consegue fazer isso. É bem Exatamente. diferente. Normalmente Essa os dificuldade é o mundo, empresários, é assim. Sim. é verdade, normalmente os empresários, eles colocam a seguinte situação: bom, na minha empresa eu tenho como controlar tudo, né? Eu faço, eu sei quem eu vou contratar, sei o meu orçamento de despesas, quanto que eu vou receber, e eu consigo estabelecer metas e medir o desempenho de cada funcionário. E às vezes o empresário ele pensa o seguinte: bom, se eu fosse prefeito um dia, a primeira coisa que eu faria era demitir metade dos funcionários, para enxugar a máquina, sobrar dinheiro para investir mais em educação e saúde. É claro que é muito diferente quem está no papel de prefeito, porque conhece a realidade e sabe que é bem diferente do funcionamento de uma empresa. Infelizmente, o órgão público não é como a empresa. Na hora que você abre um orçamento da cidade, o que você tem que conhecer é os orçamentos de cada rubrica de cada setor. É assim que funciona, né? No empresariado, você tem as suas metas. Da prefeitura, é em cima do orçamento e os investimentos que tem que ser feitos. Então, a empresa, ela dá o emprego. A cidade, ela não vive de lucro. A empresa vive de lucro. A cidade tem que dar o conforto à população. Então, as metas do objetivo são diferentes. A meta Vamos falar um pouco empresarial sobre é isso. recurso financeiro. A da cidade é dar conforto à população. Obrigado, prefeito. Obrigado. Vamos continuar aqui para ver se dá tempo. Ok. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta aqui. Administração ainda. Sim. Vamos falar um pouco sobre coleta de lixo. Essa questão da terceirização, ela depende muito do ponto de vista e também onde ela é aplicada, né? Nas empresas é uma coisa que eu vejo com bons olhos. E no setor público é uma coisa que nós vamos agora verificar com o senhor sobre essa questão, né? Principalmente na Prefeitura de Itapecerica da Serra. A pergunta é a seguinte: por que terceirizar a coleta de lixo? Os custos não seriam menores se administrados pela própria administração? E a segunda pergunta relacionada à mesma ainda, acho que está dando delay lá na rede dele. Vamos aguardar ele voltar então. Vamos ver se a gente consegue normalizar aí, pessoal. Prefeito, vou repetir a pergunta, Sim, porque deu um atraso aí no seu vídeo. Não Vamos lá. ouvi. Administração. Vamos falar sobre terceirização da coleta de lixo. Os custos não seriam menores se administrados pela própria administração? E qual a causa de tantos veículos locados? Uma pergunta de um dos empresários. Perfeito. Veja bem. Pode falar, a gente está ouvindo o senhor. Tá bom. Eu entendi. Voltou. Sobre a locação de veículos, é isso? Tem a pergunta do lixo, né? Com relação à terceirização da coleta de lixo. Os custos não seriam menores se fosse feito pela própria prefeitura? Infelizmente, com a prefeitura, a gente não consegue fazer a limpeza da cidade no todo e não teríamos a mesma capacidade do que sendo locado. Já tivemos isso no passado, só tivemos problemas. Tanto é que você pode observar que o país inteiro terceiriza a coleta de lixo. Nós temos muitos problemas com o lixo, já tive no passado, quando a gente fazia pela prefeitura. Cheguei a ter 16 caminhões 0 quilômetro trabalhando e não faz o que uma empresa faz hoje, que limpa a cidade toda em torno de 7 a 8 caminhões no máximo e com um custo reduzido. A gente paga o funcionário, paga o investimento, depois você ainda tem que gerenciar esse lixo todo. Hoje, a gente faz a coleta na cidade toda, não temos problema com a coleta e temos o destino final dentro das normas, dentro de CETESB, dentro de um local que a gente possa depositar o lixo. Hoje, levamos para Caieiras todo o lixo da cidade. Há tempos atrás, eu tive uma discussão com o governador de São Paulo da época, dizendo para ele que é fácil fechar o aterro sanitário nosso, como foi feito, não é? E dizer, então, a cidade vai ficar sem banheiro? Não pode. Né? Então, hoje a gente tem terceirizado que o custo, no final, é bem menor. Quanto à frota, segue na mesma situação. Não mudou nada em relação à frota, é isso? Acho que travou de novo. Vamos aguardar voltar. Voltou, está voltando agora. Quem estiver aí com o prefeito, se o celular dele tiver 4G,
acredito que o 4G vai funcionar melhor que o Wi-Fi. Porque o Wi-Fi parece que não tá aguentando aí. O 4G aguenta bem aí a live do Instagram. É só uma dica aí, pessoal, se vocês estiverem aí me ouvindo. Tentem desligar o Wi-Fi e deixar só no sinal do celular, que pode funcionar melhor. Só um momento, vamos aguardar que travou novamente a conexão dele. Galera, caiu a conexão dele, eu vou chamá-lo novamente, tá bom? Só, por favor, mais um pouco de paciência aí. Nós vamos terminar essa live hoje. Pode ter certeza. Prefeito, tudo bem? Estou ouvindo. Desculpa aí todos os imprevistos, né? Isso acontece. Nós estamos ao vivo. Por mais que a gente se prepare, às vezes acontece o imponderável, né? Prefeito, eu queria fazer um acordo aqui com o senhor. Sim. Do seguinte, vamos tentar retomar a live. Se por acaso ela cair novamente, aí a gente encerra de vez, combinado? Perfeito. Tá ok. Deixa eu lembrar aqui onde foi que nós paramos. A locação dos caminhões de lixo e veículos. Nós paramos aí, o senhor chegou a responder essa pergunta, né? Vamos então aqui, o tema é administração. Ok. Ainda a administração. Prefeito, qual o maior fator limitador de desenvolvimento da cidade? Não entendi. Na sua opinião, limita, qual é o principal motivo que limita o desenvolvimento da cidade? Sim. No geral. Ok. O que nos limita é a CETESB, que nos proíbe empresas de instalar em Itapecerica da Serra, né? Investimentos na cidade, e aí as pessoas, os empresários não conseguem fazer os seus respectivos investimentos como deveriam de fazer. Vou te dar um exemplo na área imobiliária. Hoje, para você licenciar aqui um loteamento, licenciar uma obra de grande porte, é um problema iminente, né? Apesar mesmo nós temos um órgão licenciador, nós temos só um pequeno parâmetro de liberdade em cima dessa condição. Vou te dar um exemplo. Até a construção civil, né, residencial, a gente pode licenciar até 20 mil metros quadrados. Se for numa indústria, um comércio maior, no máximo até 10 mil metros. Isso nos trava, ainda não deu uma abertura, né? A gente podia licenciar como outros municípios que têm área ambiental e outras áreas que podem ser licenciadas para empresas de grande porte estarem se instalando aqui na nossa região. E é um parto conseguir isso, é muito complicado. Mas com essa pequena chance que já foi dado ao município de ser um órgão licenciador, a gente já deu um grande passo. E tenho certeza que com isso a gente vai dar outros grandes passos. Prefeito, esse fator limitador ele representa quantos por cento da CETESB? Qual o peso disso? Hoje em torno de quase 90%, 85%, 90%. É bastante. É muito grande. É bastante. Não? É muito grande. Certo? Então isso impacta diretamente na arrecadação e nos cofres. Maravilha. Prefeito, próxima pergunta. Obrigado aí pela sua resposta. Ok. Quais são as suas principais metas para o próximo mandato, caso seja eleito? Eu penso assim, do que está programado para a cidade, dentro de um orçamento, foi assim que a gente fez a proposta de um novo plano de governo. Óbvio que a gente pensa em fazer muito mais do que lá está. Mas estou muito preocupado com o que vai acontecer nesses próximos anos. Não sei qual o recurso que vamos ter, de que maneira vão ser esses recursos, se é que vão existir. Isso me preocupa muito. Estou vendo a queda da arrecadação bruta, estou vendo que para o ano que vem teremos ainda queda, então não posso ter assim um planejamento imediato de quanto nós vamos investir. E não posso ser leviano agora de fazer uma proposta para a cidade daquilo que não vai conseguir fazer. Às vezes eu vejo algumas falas em alguns setores dizendo que faz isso, que vai acontecer aquilo. Nós não sabemos nada, ainda não sabemos. Esse Covid ele está atrapalhando o planeta, o mundo, né? Principalmente diretamente no emprego e nos investimentos no nosso país. Não vejo outra solução, a não ser cautela, experiência, responsabilidade com a coisa pública e aguardar os acontecimentos. Não adianta iludir ninguém, nem falar para ninguém que vai fazer isso ou aquilo. Os passos têm que ser dados conforme o cofre.
conforme o investimento e com a necessidade da nossa população. É assim que eu penso e acho que esse é o correto para este momento tão difícil que estamos passando. Obrigado, prefeito. Aí a gente tem um ponto em comum, né, com as empresas, com o mundo empresarial, porque para você estabelecer meta, você precisa ter metas realistas, né? Precisa ser alcançável, realizável. E sem uma definição de orçamento, de receita, fica um pouco complicado. Fica, né? muito complicado. Embora provavelmente o senhor deve ter programas e ações que o senhor iniciou no seu mandato anterior, que provavelmente devem fazer parte a continuidade aí no próximo mandato. Com toda certeza. Só tem um minuto para comentar. Com toda certeza. Espero que isso aconteça. Mas para este ano, o projeto era 1. Infelizmente, esse 1 não foi realizado do jeito que eu queria. Na grande parte, realizei, porque fiz caixa ao decorrer desses anos. Agora, para os próximos anos, como fazer esse caixa? Se o nosso orçamento seria em torno de aproximadamente um pouco mais de 500 milhões no ano, como é que eu posso projetar para o ano que vem 500 milhões, sendo que já perdi 60 esse ano? Então fica muito difícil e muito complicado. E o momento do orçamento é exatamente agora, entre outubro e novembro. Tem que se enviar à Câmara Municipal para que seja aprovado para o ano que vem. Não estou Prefeito, vendo assim, muita chance nisso. Sim, obrigado. Aproveitando que o senhor falou em arrecadação, a título de informação para os munícipes que estão assistindo aí a nossa entrevista, hoje, qual é a receita anual da prefeitura e a despesa anual? A despesa e a receita, elas mais ou menos se equivalem ali no momento. Mas hoje estamos projetando em torno de quase 500 milhões, 520 milhões. Mas nós tivemos uma perda muito grande, porque em 2012 eu deixei a cidade com mais ou menos quase 500 milhões de reais. Volto 4 anos depois, pego com 360, 380 milhões de orçamento. Perdeu-se nos últimos 7 anos em torno aí de quase 300 milhões de arrecadação ao decorrer desses anos. Bastante. Muito. Quer dizer, perdemos quase um orçamento inteiro. Esse ano foi o pior de todos. Né? Tivemos alguma ajuda do governo federal, sim, mas mesmo assim não faz frente àquilo que foi deixado de arrecadar. Mesmo assim, com todas as dificuldades, temos as contas em ordem, fornecedores em ordem, folha em ordem, e tem alguns investimentos que já foram planejados no passado para poder gastar esse dinheiro neste ano. E assim que tem sido feito. Mas os próximos anos serão bastante complicados, com toda certeza. Não só para a prefeitura, acho que no ramo empresarial no todo. Foi muito difícil para todos nós. Obrigado, prefeito. Eu tenho que concordar com essa questão financeira aí, que é uma coisa que não depende apenas do gestor, né? Infelizmente. Vamos lá, vamos continuar aqui, prefeito. Ok. Como o senhor avalia, essa pergunta aqui é uma pergunta bastante interessante, que é o seguinte: como o senhor avalia o seu desempenho nesse mandato atual? Eu avalio de uma situação bastante responsável, não é? Se a coisa viesse do jeito que a gente tinha planejado lá atrás, se eu tivesse pego a cidade com a situação financeira em azul, os investimentos, a administração seria de uma outra maneira. Dessa vez, não foi tão complicado como eu peguei em 2005. Em 2005, nós pegamos a cidade completamente arrasada. Não tinha crédito, funcionários sem receber, impostos e encargos sem serem recolhidos, as concessionárias com dívidas, tipo Sabesp, Eletropaulo, telefonia, enfim. Só que a Sabesp, para você ter ideia, em 2005, 2006, nós devíamos em torno aí de 7, 8 milhões de reais. Eu tive que parcelar em 10 anos. E tivemos que cumprir. Para os funcionários, tivemos que pôr a folha de pagamento em dia. Enfim, foi todas as coisas que a gente pode fazer para a cidade entrar nos trilhos e a locomotiva andar. Passo 4 anos, volto, pego a cidade mais ou menos complicada, em vermelho novamente, levei mais 2 anos e pouco para colocar as ordens no caixa, ordem nas finanças, e pôr os trilhos em funcionamento, a locomotiva em cima dos trilhos com combustível. Na hora que você vai acelerar, vem uma pandemia dessa, onde você tem um orçamento projetado de X milhões, você perde de cara em torno de 20%, 25% dessa arrecadação. Isso não tem orçamento que aguente, não existe nada
que consiga fazer frente a um prejuízo desse, uma arrecadação de queda como essa que aconteceu. Então, cada ano você tem que se projetar e ter uma programação para isso, né? Então, em cima do que você tem é que você consegue investir, caso contrário você não consegue. Isso acontece no ramo político, né, administrativo público, como nas empresas, não muda muito. Tá bem, prefeito. Agora, um resumo, de 0 a 10, quanto o senhor se autoavalia? Olha, nos dias de hoje, vou dizer para você, 10 ninguém consegue, mas eu avalio em 9. Porque pegar do jeito que a gente pegou, do jeito que eu deixei hoje e do jeito que está, mesmo com pandemia, com tudo isso, ainda estamos fazendo os investimentos que a cidade tanto precisa. Hoje, como eu disse ainda há pouco, não tem um canto da cidade que não esteja em obra, não tem um canto da cidade que não tenha investimento. E com tudo isso, ainda mantendo o Covid, que ainda não terminou e não sei quando vai terminar. Estamos numa queda, sim, estamos. Mas eu ainda me preocupo muito, porque lá fora já começou a repicar e as coisas poderão chegar aqui a qualquer momento. Se chegar aqui a qualquer momento, como vai ser isso? Como serão as finanças? Nosso país não aguenta o que está acontecendo hoje. A gente vê o presidente reclamando toda hora, né? Aí cada um avalia do jeito que achar que deve. Mas o que ele está dizendo, eu concordo com ele. Fechando as empresas, fechando o comércio, fechando tudo, como é que vai ficar? Se um país não tem emprego, como é que vai andar? Se um país não tem investimento, como é que vai andar? Se as empresas não têm como vender o seu produto, como é que o país vai andar? Tudo isso repercute aonde? No município. Repercute imediatamente nas pessoas e na população. Então, temos que ter muita consciência, muita responsabilidade, conhecer do orçamento, conhecer do que poderá vir ou não, né? Não podemos mais depender do governo federal e do governo do estado, que já estarão em situações bastante complicadas, se é que já não está nesse momento. Obrigado. Obrigado, prefeito. Prefeito, a gente avisou aí a turma que está participando com a gente ao vivo que eles poderiam fazer as perguntas e o senhor responderia a melhor pergunta selecionada aí pela nossa equipe de apoio. E me informaram aqui que nós perdemos em torno de 20 minutos, né? E nós estamos recuperando esses 20 minutos para ser justo com os demais candidatos. Eu acredito que a gente deve ter aí mais pelo menos uns 10 minutos. Então, nós vamos deixar essa pergunta do público para a última pergunta, tá ok? Só para o senhor já ir se preparando aí. Vamos para mais uma pergunta aqui da nossa lista feita pelos empresários. Dívida do município. Senhor prefeito, qual é a dívida acumulada do município atualizada e quanto tempo será necessário para que seja paga integralmente? Eu não digo que seja a dívida do município. Nós temos 2 empréstimos, um que foi feito da administração anterior e outro que foi feito conosco agora no final do ano passado. Nós fizemos um empréstimo de 30 milhões de reais. Não quer dizer que eu vou usá-lo todo. Mas eu podia fazer um empréstimo de 300... Qual foi o valor? Foi 30 milhões de reais. Qual foi o valor que o senhor falou? 30 milhões de reais. Aí isso não quer dizer que nós vamos gastar todo, né? Isso seria mais para ter um caixa, para a gente ficar prevenido para alguma situação de emergência. Tem um outro empréstimo feito na administração anterior, mais ou menos do mesmo valor. Isso é parcelado, acho que são em 10 anos o antigo, e esse nosso também, com 2 anos de carência, com juro de 2% ao ano. Então é um dinheiro muito barato para que a gente deixasse de não pegá-lo. Mas eu quero que isso fique claro, que não pegamos nem 6% do orçamento. Eu podia pegar até 350 milhões de reais de empréstimos, para pagar na mesma situação que eu estou lhe dizendo. Então as contas estão dentro do cronograma, dentro da ordem legal, e bem abaixo daquilo que a gente poderia ter pego. Aqui da região, eu acredito que Itapecerica da Serra é um dos poucos municípios que se encontram nessa situação hoje, com as contas e com a saúde financeira em dia. Obrigado, prefeito. Vamos para a próxima pergunta. Empresários. No seu eventual novo mandato, qual seria a sua real preocupação com os empresários de Itapecerica, visto que os mesmos são responsáveis pelos empregos, pelos impostos e outros afins, mas não têm do poder municipal quase nenhuma reciprocidade? Veja só, pergunta de um empresário. Não concordo com o empresário que perguntou, não sei quem é. Veja só, a prefeitura foi como eu respondi há pouco no início da nossa entrevista. A prefeitura não tem esse acesso, a prefeitura não tem essa força.
né? O que a gente pode fazer é, talvez, o ano que vem, a gente rever alguma taxa de imposto, alguma taxa de impostos de IPTU, taxas, enfim. A gente fazer uma recomposição. Esse ano já não posso mais, porque isso teria que mandar à Câmara Municipal um projeto de lei para que isso acontecesse. Mas não é esse o problema da empresa, não é a prefeitura. A prefeitura, se ele precisar do alvará, ele tem. Se ele precisar de alguma documentação em cima daquilo que for necessário, a prefeitura tem feito isso. Nós temos dado alvará provisório, inclusive até de 180 dias, que é para que a empresa possa trabalhar, o investimento de quem queira fazer na cidade. Enfim, essas partes que a prefeitura pode fazer, ela está fazendo, e muito bem, inclusive, né? Dando a oportunidade para as empresas se instalarem aqui, e temos ajudado. Tem um departamento nosso junto à Secretaria de Governo só para fazer esse tipo de atendimento. Tenho certeza que se o empresário ter necessidade de qualquer coisa da prefeitura, ele estará muito bem amparado, tanto hoje como amanhã e como sempre. Obrigado, prefeito. Vamos para a penúltima pergunta e daí então a gente faz a pergunta do nosso internauta. Vamos falar um pouco, prefeito, sobre tecnologia, né, que aí já é um pouco a minha área, né? Minha empresa atua aqui em Itapecerica na área de tecnologia e a gente sabe dos benefícios da tecnologia para o mundo inteiro. Inclusive, essa pergunta a gente também pode relacionar com a questão de pensarmos futuramente num parque de tecnologia que possa trazer abundância para a cidade, uma vez que isso está mais do que provado em Israel, Estados Unidos e outros países que investiram bastante em startups e empresas de tecnologia que criaram negócios na garagem e hoje são empresas bilionárias, né? Mas o foco agora seria na questão de otimização. A gente sabe que um software de computador ele pode muito bem otimizar os serviços e trazer velocidade para o atendimento ao cliente de uma empresa, no caso, o munícipe com relação à prefeitura. Quais são os seus planos com relação ao investimento em tecnologia que possa trazer menos burocracia, que possa acelerar o atendimento ao cidadão, que o cidadão possa ter mais acesso à tecnologia na cidade para que ele possa se comunicar de forma mais ágil e resolver seus problemas com a prefeitura? Veja bem, a gente já tem... E principalmente relacionado também à otimização de pessoas, né? O senhor falou que tem 4 mil aí, funcionários, a gente sabe que uma das coisas que a tecnologia faz é enxugar a empresa e torná-la mais ágil, né? Veja bem, algumas partes a gente já tem feito isso aqui na nossa própria prefeitura, né? Estamos investindo também forte em tecnologia. Vou te dar um exemplo. Hoje nós estamos colocando câmeras na cidade de segurança. Não é para multar ninguém, não. São câmeras de segurança, né? Um veículo entra na cidade, um carro diferente entra na cidade, a gente identifica em frações de alguns segundos, juntamente com a nossa segurança da Guarda Municipal. Essas câmeras estão sendo colocadas na cidade para a gente fazer esse monitoramento constante de segurança na cidade. Estamos fazendo investimento também na saúde, juntamente com esse Dr. Zap que a gente implantou agora, que é um aplicativo que você abaixa, você faz a sua consulta, marca seu exame, retira seu remédio, a consulta é diretamente com os nossos médicos, isso tem aliviado bastante a nossa Secretaria de Saúde. Só da retirada do remédio, entregando os remédios, nós tiramos aproximadamente 10 mil pessoas das filas. E eliminamos quase a fila zero, ainda não conseguimos, mas mais alguns dias aí, ou algum mês aí mais, nós vamos ter o programa Fila Zero, juntamente com essa tecnologia. Fazendo também, informatizando as secretarias, óbvio que nós vamos conseguir também uma grande economia entre funcionários, investimentos, e que a pessoa tenha esse acesso imediato juntamente com os órgãos públicos, no caso nosso aqui da Prefeitura de Itapecerica da Serra. Isso a gente já vem fazendo. Os investimentos, às vezes, são caros ou deixam de ser caro, e torna-se barato quando ele começa a dar conforto à nossa população. E tenho certeza que com a informação da saúde, essas consultas online, do jeito que a gente já faz hoje diretamente com os pacientes, né? Os processos da prefeitura hoje já são todos digitais. Já estamos eliminando tudo quanto é papel. Por exemplo, a olerite do funcionário, hoje já é digital, já não tem mais o papel. Então, aos poucos, a gente está fazendo esse investimento de tecnologia dentro do nosso município para atender melhor a população. Tá bem, prefeito. Vamos agora responder a pergunta do internauta.
para daí a gente estar partindo para a nossa finalização. Deixa eu ver aqui o que o meu pessoal mandou. Ok. Vamos ver aqui. Podemos responder duas, prefeito? Sem problema. Duas perguntas? Ok. Primeira pergunta, da Helena Crem. Pergunta do internauta escolhido, né? Senhor prefeito, o banheiro público da Praça Central está em péssimo estado de conservação e faz muita falta para a população, fora o lixo que se espalhou nos banheiros. Como que o senhor pretende analisar essa questão? Sim, isso acho que é um pouco de falta de cultura. O banheiro já foi reformado acho que umas 3 vezes. A última vez agora roubaram tudo. Roubaram os vasos, a torneira, a parte elétrica, enfim, destruíram. Fechamos, reformamos novamente. Outra vez aconteceu isso. A intenção que eu tenho ali agora é de fazer algo assim e fazer uma licitação para quem queira explorar, fazer um café com a reforma da praça, um café ou alguma coisa desse tipo, onde o banheiro poderá ser tendo a manutenção de quem usar aquele espaço. É um espaço no centro da cidade, é um espaço caro comercialmente e está sendo mal utilizado. Então a intenção já é de fazer esse projeto, já estou com ele bem adiantado, e quem for ganhar a licitação vai fazer esse investimento. Com isso nós vamos manter a praça e os banheiros para poder atender a nossa população. Ok, prefeito. Só a última pergunta então do internauta escolhida. Com relação aos vendedores de rua, os ambulantes, qual o seu plano para os ambulantes de Tapecerica da Serra? Os ambulantes são pessoas que precisam cuidar das suas famílias também. Óbvio que de uma maneira mais organizada. Tentamos já organizar em alguns setores da cidade, mas infelizmente não tivemos êxito nesses investimentos. A intenção agora seria a gente ter um espaço ali no centro, onde eu possa alocá-los e eles possam também ter condições de poder vender o seu produto. Do outro lado, também tem um outro problema. Às vezes a mercadoria desse ambulante não tem procedência. Então aí a gente tem algumas dificuldades quanto a isso. Desde que eles tenham procedência da documentação, a gente está estudando ali para colocar eles em algum lugar onde eles possam ganhar o seu dinheiro e sustentar as vossas famílias, dentro da lei, dentro das conformidades. Essa pergunta é pertinente porque muitos comerciantes eles se sentem, de certa maneira, prejudicados, né? Porque eles pagam impostos e têm que competir com os camelões, mas eu também concordo, tendo o lado da empatia da pessoa, e também precisa sustentar a sua família, não há a menor dúvida. Principalmente nos dias de hoje. Principalmente nos dias de hoje, exatamente. Prefeito, gostaria então de agradecer muito a sua presença, a nossa gratidão por o senhor ter aceitado o nosso convite. Fica aqui meu muito obrigado também a todos os participantes da nossa live, aqueles que enviaram suas perguntas, infelizmente que não foi escolhida, mas aqueles que fizeram e foi escolhido. Pela contribuição e pela ajuda, né, dessa live dela não ser, de não perdermos, né, e continuarmos insistindo até dar certo. A gente recuperou o tempo e conseguimos. Eu gostaria então que o senhor deixasse aí o seu boa noite, aí as suas considerações finais para todos os internautas que estão com a gente nesse momento. Em primeiro lugar, quero parabenizar a iniciativa da SEIS, a você, a todos que compõem e representam os empresários e industriais aqui de nossa cidade, comerciários, enfim, todos que participam, a população que aí esteve presente, tirando suas dúvidas, espero ter sido claro com tudo aquilo que aqui respondi. E dizer para vocês, estou indo para o último mandato meu, se assim a gente passar pela avaliação popular no próximo dia 15. E tenho certeza, e podem ter certeza disso, o legado vou deixar para a nossa cidade. E farei o melhor governo da Grande São Paulo, o melhor governo da nossa região. Podem acreditar nisso. Deixei já tudo preparado para que possamos fazer os investimentos com responsabilidade, sabedoria e principalmente com conhecimento da máquina pública. Sei o que digo e sei como é que podemos fazê-lo. Tenho certeza que vamos ter e será uma grande administração nos próximos 4 anos. Com isso, conto com todos. Com a participação da indústria, do comércio, de todos que aqui participaram no dia de hoje, e podem ter a certeza, dia 15 será 14 para o melhor da nossa cidade, para melhor investimento e para melhor administração que essa cidade já teve nos últimos anos.
Com dificuldade, sim, mas com responsabilidade sempre. Fica aqui meu boa noite e meu muito obrigado pela participação de todos que aí estão. Muito boa noite, prefeito. Mais uma vez, muito obrigado mesmo pela sua participação. A galera permaneceu firme aí, aguardando as retomadas e no final deu tudo certo. Muito obrigado, boa sorte para o senhor, boa sorte para a sua equipe. E esperamos que depois que passar tudo isso daí, nós, empresários, possamos de alguma maneira estar contribuindo, seja o senhor, seja outro prefeito, porque acreditamos que qualquer um que venha administrar a cidade, ele precisa de apoio, precisa de ajuda de todo mundo para essa cidade dar certo. Muito obrigado mais uma vez, boa noite. Gratidão a todos.